grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para abrigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! O que quer? Vamos ver algumas coisas que são perigosas, né? E que eu considero como mensagens realmente que não é bíblico, mas que eu acho que dá uma mensagem antibíblica. Primeiro, quem são os descendentes de Caim? No início do filme, os filhos de Caim matam o pai do pequeno Noé, o Lameque, e roubam uma pele de cobra que ele usava para fazer um ritual de transferência do direito de primogenitura. Творец создал Адама по образу своему и вручил ему землю на попечение. Теперь это твой долг и твоя ответственность. Прибудь рядом с Создателем и от воли Его не отступайся. Так я говорю тебе. Это усыпается, Сиба. Люди. Прячься. Давай будет здесь. Здесь земля полно жара. Это земля Создателя. Что ж ты делаешь? Создателя! Мои коды совсем пусты. Мой город шахнет и умирает от голода. И что сделал он? Он проклял нас и обрек выживать в поте лица своего. Чтоб я сдох, если я не сделаю для этого все, что можно. Чтоб я сдох, если не добьюсь того, что хочу. A relíquia pertence agora aos descendentes de Caim. A linhagem de Sete termina aqui. Estranho, uma pele de cobra, uma pele de serpente, sendo usada como um instrumento para perpetuar a descendência escolhida, né? Isso é estranho, para não dizer muito fora do que a Bíblia fala. Algo como tornar-se um protetor do meio ambiente, porque vai ter muita coisa desse meio ambiente. Os filhos de Caim são malvados porque exploram os recursos naturais até que a terra se tornasse árida. Eles comem carne e vivem como seres bestiais famintos. Nota-se que o filme quer apresentar que as pessoas más constroem cidades, comem carne e fazem armas. Elas também fazem mineração a céu aberto, num processo transformando a terra numa desolação árida. Ou seja, né, o filme está apresentando uma civilização que é má. Por que é má? Porque constrói cidades, porque come carne, né? Era proibido antes do dilúvio, realmente Deus não tinha permitido o homem comer carne. E não diz que foi esse o pecado do antes. Olha, pega a sua Bíblia. Gênesis, vamos lá para o livro de Gênesis. Capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos homens, a imaginação dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Fala do homem tendo uma natureza perversa, má, não fala nada que eles comessem carne. Não era, na Bíblia não cita que era esse o pecado. Agora, por que colocam esse pecado de comer carne e fazer armas? A geração de Noé não tem isso. É uma puxada para que eles hoje, né, falam tanto de que o homem deve salvar o planeta Terra
essa mania ambientalista e que se torna hoje quase uma religião, né? Pessoas, quando vão estudar hoje em dia, isso aqui é quase uma religião. O homem querer obrigar os outros a serem vegetarianos. Depois do dilúvio, Deus permitiu que o homem pudesse comer carne, e eles agora hoje em dia estão querendo proibir o homem de comer carne. Uma busca, né, de uma paz que é o homem que faz a paz, então proibindo o homem de fazer armas. E isso aqui, né, é o que eles falam dessa paz que eles mesmos querem fazer, ausente de Deus. Então, eles estão construindo uma perversidade diferente da perversidade que a Bíblia mostra. Mas vamos falar desse assunto também. Passa aqui. Ainda no fim, as pessoas boas são vegetarianas, eles vivem em tendas, não fazem quase nada e tem uma população pequena. A pessoa quase não observa isso, provavelmente porque praticam um planejamento familiar. Uma das muitas perguntas e respostas no filme é essa, Noé: se as pessoas boas, descendentes de Sete, não comem carne, como é que elas conseguem pôr os animais que elas usam? Você vê que são vestidos, né? O vestido de quê? De peles de animais, né? E lá o filhinho de Noé tira uma flor e ele diz que não pode tirar a flor, que não pode mexer na natureza. Olha só. Vamos lá. Quem é Noé? A Bíblia descreve Noé como um homem justo que era perfeito em suas gerações, e a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Vamos pensar mais uma vez aqui. Como é que Deus é mostrado no filme? Só o Criador. E o que é que Deus faz no filme? Nada. Caim até busca, né? O tribal Caim até busca a Deus, e Deus em silêncio. Deus não faz nada, Deus é ausente. Até Noé nem sequer ouviu a voz de Deus. Ele teve um sonho e interpretou como aquilo seria um anúncio de Deus, e depois vai visitar o avô dele, o Matusalém, e o Matusalém dá um chá, né, alucinógeno, e ele fica doidão, né? E ele vai ver agora a arca que tem que ser feita. Tudo isso é ele interpretando as coisas, mas Deus não está participando de nada. Parece, até no final do filme, né? Segundo ele, Deus é mau, que quer que ele mate a criança, e ele decide desobedecer a Deus porque ele é melhor do que Deus. O Noé de Aaron Knox é o que os secularistas chamariam de um fanático religioso. Olha, gente, isso aqui é essa imagem subliminar passada no filme. Todo homem que começa a buscar a Deus e pensa que ouve a Deus, que conhece a vontade de Deus, o que é que ele se torna? Um fanático. Sabe quem são os fanáticos no filme? É eu e você, somos nós. Porque nós pensamos que conhecemos a vontade de Deus. E porque nós achamos que conhecemos a vontade de Deus, nós nos tornamos frios com os homens, nós somos capazes de deixar as pessoas morrerem por causa dos nossos ideais. Essa é a mensagem que o filme está passando, né? Esse é um ataque. Por isso que aquele judeu, o judeu disse: tome cuidado, porque Hollywood agora, o que não conseguiram fazer através de revoluções, através de perseguições contra os que creem na Bíblia, eles vão fazer através da ideologia. Olha, o Noé é um homem cheio de autodepreciação e propenso a ataques violentos. Ele se torna convencido de que Deus quer destruir a humanidade completamente, inclusive ele e a família dele e
todo mundo. Só vai ficar quem na terra? Os animais que são bonzinhos. Hoje em dia, se gastam milhões para salvar uma baleia, enquanto tem gente morrendo nas calçadas. Não é verdade? Olha só. Construir a arca e salvar os animais. Ao completar essa tarefa, as últimas pessoas da terra serão extintas. Esse é o pensamento de Noé. Porque ele é o quê? Um fanático religioso que pensa que ouve a voz de Deus. Se coloca no seu lugar, que é assim que o mundo está dizendo que nós somos. Nós lemos a Bíblia, pensamos que isso é a voz de Deus e somos capazes de condenar a humanidade inteira. Quando nós pregamos que apenas uns poucos serão salvos e toda a humanidade vai enfrentar um juízo, o que ele está dizendo? É que nós somos esses fanáticos religiosos. Vamos lá. Na representação de Russell Crowe, Noé é tão obcecado que ele planeja matar seus netos recém-nascidos para impedir o repovoamento do planeta. Ele disse que se a nora dele, a esposa de Shem, nascer menina, ele vai ser o último a enterrar toda a família. E se for menina, tem que ser morta. Interessante que no filme até dá um jeitinho legal, né? Porque na Bíblia foi Noé e a esposa. Aí teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E todos entraram com a sua esposa na arca, 8 pessoas. Né? No filme entra Noé, a esposa, Sem, a Ilha, não é a nossa mãe, né? A Ilha que até só deixou entrar porque ele pensou que ela era estéril, e Sem, e Cã e Jafé. Quando a Ilha tem 2 filhas, já sabe que vai ser para quem? Uma vai ser para Sem, uma vai ser para Cã e outra vai ser para Jafé, para completar as 8. Prestou atenção? Ninguém se engane. Há aqui uma mensagem contra os cristãos conservadores. Noé se torna um símbolo daqueles que pensam servir a Deus. Ou seja, essas pessoas que pensam que ouvem a voz de Deus, que conhecem a vontade de Deus, essas pessoas são cheias de um fanatismo que beira a psicose e leva ao ódio homicida. Vamos lá? A causa do dilúvio bíblico e a causa do dilúvio do não é. Porque esse aí não é Noé, esse aí é o não é. Tá certo? Então, a causa do dilúvio bíblico e a causa do dilúvio do não é. Né? Tem até um crente que não é. Né? Tem um crente Noé, não tem? Aquele crente, vamos lá para a igreja. Ele diz, não vai comigo. É um crente Noé. A Bíblia, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Gênesis 6, 11 e 12. A Bíblia fala da continuamente o mal, o pensamento do homem. Quando a Bíblia fala de continuamente de perversão, nós temos que olhar na Bíblia o que é pervertido na Bíblia. De que jeito? Deus queria destruir o mundo por causa de roubos, ou porque o homem estava acabando o planeta? Mais tarde, no próprio livro de Gênesis, as cidades cananéias de Sodoma e Gomorra também passam pelo juízo de Deus e elas são destruídas. Aqui tem uma dica para nós: qual é a causa dessa perversão lá? Dessa vez por fogo, por causa da perversão sexual. O termo sodomita se refere a alguém com práticas homossexuais. Ou seja, por que Hollywood não colocou que aqueles homens lá, daquela geração de Caim, né,
que estavam pervertidos, tá? Porque não colocou que o pecado dele poderia ser o pecado também do homossexualismo. Porque jamais iriam aceitar que Deus condena o homossexualismo. Colocado qual foi o pecado? O pecado. Qual foi o pecado? De estar fazendo armas, de estar destruindo o planeta. Vamos lá? Mas jamais Hollywood iria fazer um filme que o criador condenasse a imoralidade sexual e o homossexualismo. Numa entrevista à revista New York, Aronofsky, o diretor do filme, admitiu: há uma instrução enorme no filme, uma mensagem forte acerca do dilúvio que está vindo por causa do quê? Do aquecimento global. Em outra parte, ele descreve Noé como sendo o primeiro ambientalista. Ok, vamos lá. Outra vez, uma dissimulada inversão do ensino bíblico. Na Bíblia, o ser humano é colocado como aquele para quem o mundo foi criado. E olha, gente, isso aqui, eu lembro quando eu recebi aqui, eu me arrepiei. Olha, na Bíblia, o ser humano é colocado como aquele para quem o mundo foi criado. E quem defende essa tese? Quem é? Tubal Caim. E é a tese de Deus, do Deus da Bíblia. O homem não foi criado para o planeta. O planeta foi criado para o homem. Né? Assim, o homem é a principal criatura de Deus. A terra é seu lar e os animais e tudo mais devem ser dominados pelo homem. Não quer dizer que o homem vai agora ser perverso dos animais, mas o que Deus colocou é que o homem deveria dominar o planeta e usar as coisas para o seu bem. Né? Hoje em dia chega a ser uma febre, um fanatismo ambientalista, até vai chegar a tal ponto que a humanidade vai se acabar por causa dessa questão, né? Segundo a questão. Já na pregação ambientalista, a terra e os animais estão em primeiro lugar. Eles devem ser preservados mesmo com o sacrifício do homem. Vamos lá. Adivinhe quem diz essas palavras no filme. Os animais foram criados para o uso do homem, que devemos dominar sobre o mundo natural. Acertou quem disse Tubal Caim, o vilão e malvado do filme. Ou seja, o princípio de Deus é mau, é errado e é violento no segundo filme. Vamos lá. O grande Matusalém da Bíblia e o hippie velho do filme. Né? Na Bíblia, Matusalém foi o ser humano mais longevo. Ele viveu 969 anos. Ele foi filho de Enoque, que também andou com Deus. E que Enoque foi arrebatado de tanta intimidade de andar com Deus. E foi avô de Noé. Gênesis 5, 21 a 27. Enoque era pregador e profeta. Judas 14, 15. E deve ter profetizado sobre a sua descendência, pois o dilúvio aconteceu no ano da morte de Matusalém. Assim, ninguém da família de Sete foi atingido pelo dilúvio. Quando você faz as contas na Bíblia, o pai de Noé morreu antes do dilúvio e Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, certamente morreu antes de ver o dilúvio. E não comer uma plantinha e uma cerola, ou a cerola rachada na terra, né? Então, totalmente diferente da história, bem diferente da história. O que eles ficam? O Deus é diferente. Pega a sua Bíblia, vamos para Gênesis novamente. Dá uma olhada aqui em Gênesis.
Vê se eu consigo aqui dar para você observar. Capítulo 5 de Gênesis, olha uma olhadinha. Este é o livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e abençoou e chamou seu nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Aí vai contando essa descendência de Adão através de Sete. Olha, mas eu quero que você veja algumas interrupções nessa descrição. E viveu Sete 105 anos e gerou a quem? A Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Olha como ele vai descrevendo as gerações e vai sempre contando as gerações. Eu quero que você dê uma olhada sobre um ponto aqui bem rapidinho. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos, gerou a Malael. E viveu Cainã depois que gerou a Malael 840 anos, gerou filhos e filhas. E 62 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered depois que gerou a Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. Vamos para o 21. E viveu Enoque 65 anos, gerou a Matusalém. E o que é que diz o versículo 22? E andou Enoque com Deus. Enoque andou com quem? Com Deus. E depois que gerou a Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. No filme, Deus tem abandonado o planeta Terra e tudo mais. No livro de Gênesis, Deus está andando com aqueles que o buscam. Deus está participando da história. Deus está vivendo com os homens. Não existe esse Deus que eles apresentaram lá, um Deus que totalmente isolou e deixou o homem à sua própria sorte na maldição do planeta. Você viu que naquela parte que ele vai contar, eu estava até achando muito interessante quando eu estava assistindo o filme. Que Noé vai contar que o pai dele contou a história da criação para ele, e ele agora está contando a história da criação para quem? Para os seus filhos. Porque certamente foi assim que foi preservada a história da criação. Adão deve ter contado para o seu filho Sete, e foi sendo contado, e agora, ao invés de Noé, contar para os seus filhos. E ele começa a contar muito bem a história. Mas depois que o homem deixa a luz e se rebela contra Deus, você viu o que a Bíblia conta? Que Deus chama Adão, que Deus cobre Adão, que Deus veste Adão. Não, depois que acontece aquilo ali, não tem mais Deus na história. Esse não é o Deus da Bíblia que ele conta aqui.
Mas o Matusalém de Anthony Hopkins é o hippie mais velho do mundo, que vive numa caverna, segue um chá alucinógeno e pratica bruxaria com uma semente mágica, e até agora quem sabe o que é aquilo ali que ele fazia naquela. Eu até fiquei pensando, depois que eu passei o ontem falei sobre a multa, parece uma multa, né? Parece uma referência aos oráculos gregos que davam alucinógenos para poder disso. Sim, né? Ele é visto como um xamã, como aquele pajé que faz aquelas bruxarias. Não é nada do Matusalém da vida. Vamos lá. Agora aqui, Deus perdoe aqueles homens para que eles reconheceram o grande mal que fizeram. Quem construiu a arca? Segundo a Bíblia, Deus se revela a Noé, comunica o seu propósito e ordena que Noé construa a arca. Noé obedece às instruções diretas de Deus, né? Gênesis capítulo 6, há toda uma descrição. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14: faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca. Deus dá todas as instruções, todo o modo como será a arca, diz quem vai entrar na arca: Noé e a sua família, diz o versículo 22. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Noé obedece às instruções diretas de Deus. No filme, Noé tem um pesadelo sobre uma gente morta e entende que haverá um dilúvio. E como o sonho viu também a montanha onde mora o seu avô, Matusalém, ele vai com a sua família visitar um ancião, que ele dá um chá alucinógeno, que ele faz ver uma grande arca e novamente interpreta como sendo isto a forma de salvar os animais da extinção. Na Bíblia, Noé, possivelmente com a ajuda de sua família, constrói uma arca em 100 anos, porque a Bíblia diz que ele tinha 500 anos quando recebe o chamado, e é no ano 600 a vida de Noé que acontece o dilúvio. No filme, os demônios e a ajuda da semente mágica do bruxo é quem são responsáveis pela construção da arca. Quem que ajuda a fazer a arca? Aqueles seres, né? Mas quem são os vigias? São os seres celestiais de luz que tiveram pena do homem, né? E que então se rebelaram por causa disso, porque tiveram pena do homem. Por que tiveram pena do homem? Porque Deus é mau. Olha só. Porque Deus é mau, porque eles tiveram pena do homem e foram penalizados por causa disso. A Bíblia chama seres celestiais que se rebelaram contra Deus de demônios. E são os demônios que ajudam a construção da arca para salvar a humanidade. Que mensagem feia! Que mensagem errada! Demônios podem ser bonzinhos para ajudar os homens. Que mensagem é essa? Mensagem do esoterismo. Vou invocar as forças espirituais, os seres espirituais para me ajudar. Não importa que sejam doentes, não importa que sejam gnomos, não importa que sejam demônios. O importante é que eles tenham poder, porque eles podem ser bonzinhos e podem me ajudar. Isso é altamente e completamente antibíblico. Está ensinando a humanidade a confiar em seres caídos que se rebelaram contra Deus
porque tem uma simpatia com o homem. Né? Vamos lá. Outra coisa que eu achei talvez uma das coisas mais perversas nesse filme. Anjos caídos sendo redimidos. Qualquer que seja a interpretação de Gênesis 6, de 1 a 3, certo? Abra sua Bíblia se você quiser se estender mais nisso aí, não vamos estender agora. Gênesis 6, de 1 a 3. É um versículo que tem sido, um texto bíblico tem sido muito discutido e sendo procurado interpretação melhor para esse texto. Mas é tão difícil de ser interpretado porque há pouca coisa que tem na Bíblia acerca disso. Mas há três interpretações que nós chamamos conservadoras, que uma dessas três nenhuma delas é ruim e uma delas deve ser a verdadeira, mas nenhuma das outras também são totalmente ruins. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Filhos de Deus olhando para as filhas dos homens e tomando-as para si, e diz que foi um pecado, porque diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos, aí é o prazo que Deus dá até que aconteça o dilúvio. Qualquer que seja a interpretação de Gênesis 6, de 1 a 3, quais são as interpretações? Os filhos de Deus são anjos caídos que quiseram coabitar com as filhas dos homens. Então, nessa primeira interpretação, diz que os filhos de Deus são anjos caídos que tiveram copulação, um relacionamento sexual com mulheres, com as filhas dos homens. Essa é a primeira interpretação. Tem problemas nessa interpretação? Tem. Porque a Bíblia diz que os anjos não têm corpo. Como é que eles iriam coabitar com mulheres? Alguns dizem, talvez eles tomaram posse, né, do corpo de alguns homens, e homens possessos foi que fizeram isso. É uma explicação dessa primeira interpretação de Gênesis 6, de 1 a 3. Dá para entender essa primeira interpretação? Quem são os filhos de Deus? Os anjos. Quem são as filhas dos homens? As mulheres. Qual foi o pecado? Uma relação entre seres diferentes proibidas. É proibida esse tipo de relacionamento de anjos com seres humanos, e era uma deturpação do plano de Deus. A segunda interpretação, é uma outra interpretação, diz que os filhos de Deus é a geração de Sete, porque nós vamos ver duas gerações, geração de Sete e a geração de Caim. A geração de Sete é a geração que seguiu a Deus. Nós vamos ter quantos homens seguindo a Deus pelo menos nessa geração? Vamos encontrar vários homens servindo a Deus, quer ver? Até estava aqui procurando quando é que assim, me ajuda aqui no plano de se encontrar Gênesis capítulo 5, que começou-se a invocar a Deus. 4:26. Está aqui, muito obrigado. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, em
então começou a invocar o nome do Senhor na geração de Sete. Então conta Enos, naquela geração, começando a invocar o nome de Deus, ou seja, homens já adorando a Deus, pode ser, no sentido pode ser adoração pública a Deus, fazendo cultos a Deus. Depois, como eu falei a vocês, tem Enoque, que andou com Deus, e depois nós temos também o neto de Matusalém, que era Noé, que achou graça diante de Deus, e que era um homem reto, um homem íntegro e um homem temente a Deus. Então, quem é os filhos de Deus nessa segunda interpretação? É a geração de Sete, se desviando e casando-se com as mulheres da geração de Cainita. Qual seria o pecado? Qual seria o pecado? Casamento misto. A geração de Sete temente a Deus se casando com mulheres não tementes a Deus. Não é pecado isso? Né? Então, nessa segunda interpretação, o pecado seria o casamento misto. Né? E a terceira interpretação é que os filhos de Deus, essa expressão é usada para as pessoas poderosas, certo? Então tem pessoas que defendem porque encontram uma similaridade de terminologia disso. Quem são os filhos de Deus? São pessoas poderosas iniciando a maldade pecaminosa de não somente casar com uma ou duas mulheres, mas também diz aqui, olha, presta atenção que essa interpretação é interessante. E eles tomaram para si o que? Versículo 2: mulheres de todas as que escolheram. Então, nessa interpretação, o pecado é que a deturpação da família já estava acontecendo naquela época, né? Homens poderosos já formando os seus haréns. Não vai ser depois conhecido isso, né? Um rei tendo 10, 15, 30, 50, 100, né? Mulheres, né? Então seria isso. Então falamos aqui, qualquer que seja a interpretação de Gênesis 6, de 1 a 3, né? Todas três têm algum sentido. É claro que só uma é certa, mas cada uma delas tem algum sentido e são pessoas conservadoras, estudiosas da Bíblia, que vão defender essas três interpretações. Né? Fica claro que há um pecado grave aqui e quem comete está em clara e grave desobediência a Deus, ok? Não é isso? Mas vamos lá, no filme. No filme, nesse ponto, talvez tenha um propositado ataque a Deus. Pois o diabo, né, porque, qual é o nome do demônio líder? Semaná, esqueci o nome dele. Semiasa. Olha, nós temos ele, né? Pois o líder morre defendendo a arca de Deus, e antes de morrer, ele pede perdão ao Criador, e o demônio boboca, que é aquele que anda frio, né? Ele é bem simpático, né? Ele ajudou, né? Depois ele levou na sola dos outros, né? Porque ele tinha ajudado o Noé, né? E ele diz, né? Aquele que tem cara de coitadinho, né? O Criador levou ele para casa. Gente, isso é terrivelmente antibíblico. Por quê? Porque na Bíblia, os anjos que caíram não têm arrependimento e não têm salvação. Colocar o líder desses demônios caídos, se arrependendo e indo para o céu, isso não é distorção, não. Isso é uma violência
contra a mensagem. Tá? O diabo tem jeito. Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20, né? Quando Deus, na tribulação, vai liberar o diabo, diz que ele vem com ódio, porque pouco tempo lhe resta. Diz que ele vai usar o anticristo com sinais e prodígios da mentira para enganar a muitos. O propósito dele é enganar as pessoas, é perder mais e mais as pessoas, e a Bíblia diz que o destino dele é o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia não fala uma mensagem totalmente diferente. Ele vira novamente um anjo luminoso e vai para o céu. E depois todos os demônios que morrem ajudando a arca, tudo para o céu, né? Tudo para o céu. Então o diabo tem alguma coisa boa, mas Deus é que não sente misericórdia. Interessante, né? No trailer do filme aparece aquela cena, né? Quando lá o Valkyrie chega e diz: você está nos desafiando, nós somos muito. Aí no trailer ele diz: mas eu não estou sozinho. Aí você no trailer, eita! Noé está dizendo que confia em Deus, né? Aí quando vai assistir o filme, é os demônios que estão com ele. O trailer engana os crentes, né? Quando eu vi o trailer, eu vibrei nessa hora, né? Mãe! O que foi? Eles! O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Aí você no trailer, eita! Noé está dizendo que confia em Deus, né? Aí quando vai assistir o filme, Não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. é os demônios que estão com ele. O trailer engana os crentes, né? Quando eu vi o trailer, eu vibrei nessa hora, né? Eu disse: que legal. Ele disse: mas eu não estou sozinho. No filme, deixa lá vem demônio. Esse não estava sozinho mesmo. Vamos lá? E Deus? Só resta agora a cena dentro da arca. A família é infeliz, houve grito das pessoas lá fora. Gente, isso é uma mensagem totalmente anti. A longanimidade de Deus esperou, mas no filme é Deus que não deixa as pessoas entrar. Noé já disse que ninguém é para entrar, não prega para ninguém. A Bíblia diz que ele foi pregador. Olha, houve gritos infelizes lá fora e insiste Noé para resgatá-los, pois são pobres pessoas inocentes e famintas. No filme, Deus é insensível e Deus erra nos seus juízos, porque ele condena toda a humanidade injustamente. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que viu a maldade, que passou 100 anos construindo a arca e anunciando o juízo, e as pessoas não quiseram entrar. É claro que Deus tem uma época. A porta é aberta, mas ele diz que a porta vai fechar. É a mesma coisa hoje em dia, né? A porta da salvação está aberta. Quando é que a pessoa pode entrar?
na hora que Ele quiser. E Apocalipse 6:20 diz que ainda Deus ainda é melhor ainda, porque Jesus ainda chega na nossa porta e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele diz: eu não arrumo porta, mas eu bato na porta, e se a pessoa abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus quer entrar na vida da pessoa para fazer uma festa da salvação, mas quem deixa a porta fechada é o homem. Agora a Bíblia diz que quando o homem morre, a porta fica fechada. Aí não tem mais jeito. Ou seja, tem um prazo para o homem. Por que a mensagem da Bíblia não é? É para que o homem se converta quando? Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque essa mensagem não é de um Deus insensível, não. É de um Deus envolvido na salvação do homem. E quando Deus fala que um dia a porta vai ficar fechada, ela vai se fechar. E quando a porta se fechar, aí sim. Lembra do homem rico, né? Lucas, que conta a história. Ele morreu no inferno, estando em tormentos, levantou a voz, né? Levantou os olhos, viu Abraão lá seu seio, e agora vai clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que ele disse? Abraão disse: não, agora a porta está fechada, os que estão aí não podem ir para cá, e também os de cá não podem passar para lá. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem que Deus fala para o homem. Ok. Na Bíblia, Deus é o justo juiz. Viu-se a maldade do homem que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o seu desígnio. Ou seja, não eram homens famintos buscando comida, não eram pessoas inocentes, coitadinhas, ignorantes, cujo maior erro era comer animais. Não eram pobres criaturas justiçadas, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Deus dá uma chance ao homem, e o homem é que não aproveita essa chance. Era essas duas discussões que eu queria trazer. Eu estou disposto a gente conversar um pouco, se quiser ter mais paciência e tiver alguma pergunta. Eu não sou perito, não confio, eu só apenas assisti, li alguns comentários e também trouxe a minha opinião. Mas se eu quiser fazer alguma pergunta, diga lá, Adson. Não, peraí. Certo. A Bíblia diz que aqueles anjos, né, vão até Sodoma e Gomorra, né, vai até a casa de Ló, né, mas os homens não sabiam que eles eram anjos. Pensavam que eles eram homens. Né, não sabiam. Eles não queriam ter relações com anjos. Eles eram tão depravados, aí novamente aquela questão, né? Que Ló, na sua mania de querer ser, na tradição de proteger os hóspedes, que estavam sob a proteção da sua casa, ele oferece aquela multidão a quem? Ele oferece as suas filhas. Mas os homens querem mulheres? Não, eles querem homens. Né? O pecado da sodomia tão forte que desprezavam mulheres porque queriam homens. Então eles estavam atrás de pessoas que pensavam que eram homens, até Ló pensava que tratava-se de homem. Eles tinham de uma forma física. De uma forma física. Ok. Alguma outra pergunta? Diga lá. Vamos observação. É que no filme, né, muito embora ele tenha usado as coisas não é para exaltar uma causa ambientalista, certamente. Ele ridicularizou todos os argumentos de viabilidade da arte. Ele
ridicularizou a construção da arca, Sim. que é plenamente viável. Ele ridicularizou o comportamento e a alimentação dos animais dentro da arca, porque a Bíblia não fala, né, mas ali os animais estavam todos dopados. Né? Exatamente. Né? Ele ridicularizou a quantidade de animais que entrou na arca. Né? A Bíblia fala de um casal de cada espécie. E a gente vê muito mais entrando ali. Muito mais. Né? Então, a outra coisa que ele ridicularizou foi o comportamento dentro da arca. Né? Ele colocou Noé como uma pessoa tendo um surto psicótico. Isso. Noé era um fanático. Né? Como quem diz assim, se tudo ainda tivesse dado certo em termos de engenharia, o psicológico teria falhado, porque alguém teria surtado, alguém teria matado, e também a cultura psicológica externa, né? Os gritos, a zoada, o gemido, o rugido. Né? Ok. Aquele ano que passaram na arca deve ter sido realmente talvez muito atribulado. Ninguém vai negar isso. O cara podia criar algumas coisas, e eles eram perfeitos, né? Eram 8 pessoas na arca com os animais ali, claro que tinha. Mas a tal ponto de colocar Noé surtando. Agora, lembre-se do que é que ele está querendo passar. Ele está querendo fazer um arquétipo de toda pessoa que pensa, que conhece a vontade de Deus. Se torna o quê? Insensível. Se torna destruidor do mundo. Se torna anti-gente para ser apenas um obcecado em obedecer a uma ordem que ele pensa de Deus. Só que importando aqui, esse é o estereótipo que ele faz do crente no filme. Ele ali, o Noé, ele querendo demonstrar como são os conservadores. É essa a intenção dele mesmo. Nós pensamos que conhecemos a vontade de Deus. Aí o que é que nós fazemos? Nós condenamos as pessoas. Você está errado, porque Deus disse isso. Mas você não, né? Mas eu amo o João e o meu amor é puro com ele, né? Mas você é um Zé. Mas há uma pureza no nosso relacionamento. Quem é o fanático sou eu. Por que eu digo que está errado aquilo ali? Segundo eles dizem, porque eu penso que conheço a vontade de Deus e sou capaz de ser frio e sou capaz de ser insensível com as necessidades das pessoas. Olha só. E ele ainda vai de encontro com a história, porque quantos líderes, se dizendo cristãos, levaram multidões à morte? O Jim Jones, agora aquele pessoal na Rússia, lá, uns anos atrás, nos Estados Unidos, aquele pessoal que se fizeram todo mundo, né? E ele teve um comportamento. Exatamente. Ele quer fazer esse retrato para nós. Sem dúvida alguma, é um objetivo dele. É um objetivo. Só que fica mais longe de unidade. Tubal-Caim. Não, para mim é a loucura do Aronofsky. Botou o Tubal-Caim ainda dentro, pegou a carona dentro da arca ainda, né? E coitado do cão, ainda traiu o pai, né? Daquele negócio como do cão, né? Aqui não se faz. Não se faz o que eu falei. Nem como ele disse, é tão absurdo aquilo ali, o cara conseguiu pegar uma bochecha. A bochecha, pegou o negócio, entrou na arca escondido e o cão ficou. E outra coisa, né? O que acontece?
ele passa a serpente para Cã. Viu que ele passou lá, que ele tinha tomado de Lameque, ele passa para Cã, e depois Cã joga aquilo ali no chão. Ele tem aquelas coisas terríveis. Sim, Deus falou com Noé e deu todas as instruções e Noé obedeceu. E você tem que ver, é como eu falei, nas outras passagens da Bíblia que falam de Noé. Não é somente essa passagem. Outras passagens da Bíblia falam de Noé e fala de Noé como aquele que estava pregando, aquele que estava anunciando. E quando você pega o livro de Gênesis, é isso que deixa a entender, né? Capítulo 7, né? O Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tem um bicho que é justo diante de mim nesta geração. Aí entra os animais, aí está descrevendo os animais, e versículo 5 é que diz: e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara, e era Noé da idade de 600 anos, quando veio o dilúvio das águas, veio sobre a terra. Quem me ajuda? O texto de Mateus, quando descreve a profecia dos últimos tempos, e ele conta nos dias de Noé. Deve ser Mateus 20. Aqui. Mateus 24. Né? Mas naquele dia, 24, verso 36, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. O dia da volta de Cristo, que para os homens é dia de quê? De juízo sobre a terra. Né? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos.